Shalom, meu herege preferido, graças e paz, que Deus abençoe sua vida. Bem, quando você ouve alguém te chamar de herege, o que você sente? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende muito de quem te chama, né? Quando os meus amiguinhos calvinistas me chamam de herege, eu confesso que eu entendo que estou no centro da vontade. Então, entendendo e falando um pouquinho sobre calvinismo, hoje nós temos um tema muito bom para desenrolar. O tema é: Judas foi predestinado para ser o traidor? E aí? Bem, antes de começarmos o vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, manda esse vídeo aqui para aquele amiguinho seu calvinista, gente boa, para poder pensar e refletir conosco sobre essa questão. Coloque a sua opinião aí embaixo e nós sabemos que nosso amiguinho Calvino vai dizer que sim, Judas foi predestinado a ser o traidor. Afinal de contas, segundo Calvino, todos estão predestinados de antemão para os seus devidos destinos, sejam eles salvíficos ou condenatórios, conforme diz as Institutas. Mas nós temos aqui Armínio, que foi um discípulo de Calvino que refutou as suas ideias e vai, digamos assim, dar um vocativo e dizer: vigia, Calvino, ao cometer essa mitada. E para você, foi ou não foi predestinado? Para mim, professor Matheus Rangel, ele não foi predestinado. E eu posso apresentar para vocês 3 razões. A primeira razão é que a profecia do traidor, ou seja, a descrição profética veterotestamentária, no Salmo de número 41, verso 9, tem o sujeito indeterminado. Vamos falar sobre isso. A segunda é que as características do traidor, de acordo com esta mesma profecia, não se encaixavam somente em Judas. Então veremos que tinham outros potenciais traidores. E a terceira, que ao meu ver lacra a questão, é que Jesus tinha planos para um Judas salvo. Jesus viu em sua vida terrena um Judas salvo. Quando você observa, então, vamos aqui desenrolar o primeiro tópico. O primeiro vai dizer o seguinte: o verso de número 9 do número 41 do livro de Salmos vai estar escrito: até o meu próprio amigo íntimo. Como você percebe na sua tela, está destacado em negrito, porque isso daqui seria, digamos, o sujeito da frase, ou melhor, seria o traidor da frase. Nós temos aqui, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Lucas 24, 44, Jesus Cristo disse que o Filho do Homem, falando a respeito de si mesmo, vai, como acerca dele está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então ele faz menção, ele chama para a sua narrativa a divisão da Bíblia hebraica: Torá, Nevim, Ketubim, lei, profetas e escritos. E nós temos aqui o livro de Salmos, fazendo parte dos escritos. Esse livro, por exemplo, ele traz o meu próprio amigo íntimo. Aí vocês podem perguntar: professor, está determinado que o traidor tem que ser um amigo íntimo? Sim, senhor. Sim, senhora. Mas nós não temos aqui, por exemplo, uma descrição da origem geográfica, topográfica ou locativa, de onde vem esse traidor, de nenhuma característica física dele. Nós não temos nada disso. Por exemplo, na profecia messiânica que fala que Belém Efrata iria surgir o Salvador de Belém Efrata, posto entre as menores da cidade, você tem uma descrição geográfica, clarificando a ideia para você. Quando diz que o Messias, em Isaías 53, não tinha beleza nem formosura, traz uma descrição detalhada da aparência, da estética do sujeito. O que nós temos aqui é um amigo. Este, então, até mesmo para dar o sentido da traição. Digamos assim, se uma pessoa que não é seu amigo comete um delito contra você, você não se sente traído, correto? Mas o amigo íntimo, se você analisar, você vai ver que nós temos 4 pessoas que são entendidas como amigos íntimos de Jesus. Temos Pedro, Tiago, João e Judas. Em Mateus capítulo 17, verso 1, você vai ver que Jesus chama esses 3 homens para participar de um momento de intimidade, de uma amizade mais aproximada. E Judas capítulo 26, verso 50, é chamado de amigo pelo Senhor. Então nós temos aqui 4 amigos íntimos. O que eu começo a entender que quando o inimigo, quando Satanás, o diabo, vai entrar no coração do traidor, ele tem na mira dele 4 pessoas: Pedro, Tiago, João e Judas. Eles são o alvo para ser alcançado. E nesse caso, Judas não estava sozinho nessa, porque Jesus tinha 4 amigos íntimos.
Eu até tenho outras ideias a respeito disso, mas não vou desenrolar no momento. O segundo critério que vai dizer que Judas não foi predestinado a ser o traidor é que as características, as demais características, também não se encaixam somente em Judas. Por exemplo, a primeira característica, como você já viu, é amigo íntimo. E amigo íntimo nós temos 4, Pedro, Tiago, João e Judas, certo? Já vimos isso no primeiro tópico. O segundo é um amigo digno de confiança. E você pode falar, professor, isso está meio redundante. Se ele já era amigo íntimo, ele já era digno de confiança. Depende, senhores. Depende dos ofícios. Eu tenho amigos que eu poderia compartilhar um segredo, mas eu não poderia distribuir para eles uma responsabilidade. Então entenda que confiança e intimidade são coisas diferentes. Tem pessoas que são capazes de guardar um segredo, mas não são confiáveis para, de repente, assumir, digamos assim, um trabalho, uma empresa, uma responsabilidade de liderança. E quando você observa, Pedro, Tiago e João atestam que eram dignos de confiança de Jesus em Marcos capítulo 5, verso 37, quando eles são chamados para a casa de Jairo e Jesus manda com que todos saiam da casa no afã de expulsar, de fazer aquele trabalho de libertação. E ele chama esses homens para participar com ele. E João capítulo 12, verso 6, vai dizer que Judas recebeu a bolsa. Jesus confiou a bolsa de dinheiro, de ofertas do seu ministério a Judas. Então, ainda no segundo critério, nós temos os 4 na mira. O terceiro critério é o que comia comigo do meu pão. Observe que todos eles, agora os 12 apóstolos, estão na mira, porque todos eles participaram da ceia. Em Mateus 26, 26, vai dizer que todos eles comeram ali. Jesus pegou o pão, repartiu, tendo dado graça, e deu entre eles. Você agora vai perceber o quarto critério. Esse aqui recai apenas sobre Judas. Aí você vai dizer, professor, exatamente, porque o quarto critério definiria de fato quem é o traidor e quem não é. Então foi a última peneira. Isso revela Judas como o traidor. Eu vou dizer para os senhores que não, porque nós temos aquele texto que fala, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Satanás me pediu para cirandar a sua alma. E ele vai dizer que intercedeu por Pedro. E você consegue perceber uma batalha espiritual acentuada na vida de Pedro. Eu começo a ver que Tiago e João, eles mantiveram uma vigilância maior. João, por exemplo, ficou ao lado de Jesus e Tiago, ele desapareceu, talvez para não ver o horror da cruz. E Pedro, ele sofre uma demasiada batalha espiritual que faz com que ele negue a Jesus. Ele não deixou de traí-lo, porque negar é trair e trair é negar. Mas o traidor factual se revelou em Judas porque a traição tinha a ver com levantar o calcanhar. E levantar o calcanhar, na cultura judaica, essa expressão significa dar as costas, abandonar a presença, ir adiante para fazer um mal contra aquele a quem você estava de frente. E é exatamente o que diz em Mateus capítulo 26, do verso 14 ao 16. Nós temos ali uma descrição clara e objetiva de que Judas ele sai da presença de Jesus e dos discípulos e vai até os sacerdotes para negociar um valor no afã de entregar Jesus Cristo. Quando ele faz isso, ele vira as costas e sai para intentar o mal. Quem impulsiona os seus pés não é uma predestinação, não é um decreto, não há nada disso no texto. Aí você pode dizer, mas professor, o texto diz em alguns momentos, assim, Judas, aquele que o haveria de trair, mostrando então que Judas já estava predestinado para aquele caminho. Não, senhores, porque os evangelhos que trabalham essa narrativa, eles são históricos. Você fala assim, professor, mas eles são sinóticos. Eles contam a história de Jesus, eles não são históricos. O único histórico do Novo Testamento é Atos, sim. Eu não estou querendo dizer que os evangelhos são livros históricos, mas que eles registram a história da vida de Jesus e por ser um registro histórico, eles são registrados depois. Então eles olham para o passado fixo e já tem Judas como alguém que já efetuou a traição. Aquele dado que diz Judas seria aquele que o trairia, não está profetizando, não é Jesus que está falando. Ali é a voz do eu lírico, do autor do texto e não do protagonista da cena, falando a respeito de um evento que já ocorreu. Ele está identificando qual tipo de Judas é, porque nós sabemos que também tem Judas, irmão de Jesus. Então é exatamente esse fato. Não há uma profecia clara colocando a carapuça em Judas. 4 pessoas estão na mira e Judas é o que toma a atitude de concluir-se
como traidor, tanto que os verbos em grego estão na voz ativa. Tanto que você pode observar que a descrição é exatamente colocando sobre ele o encargo de realizar a ação de completar a traição. Aqui no terceiro critério, nós vamos observar que Jesus tinha planos para um Judas salvo. Olha só que legal isso daqui. Algumas pessoas vão dizer, professor, Jesus não era presciente ou onisciente, porque quando eu olho para esse texto de Mateus 19, verso 28, eu coloquei aqui o verso 25, 26, 27 para você, só para poder responder uma outra questão. O verso 28 diz, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, então quem é o destinatário da mensagem? Vós que me seguistes. Jesus está falando para os seus discípulos. Como que nós podemos provar isso? Porque no verso 27, vamos fazer aqui agora uma catáfora, Pedro ele toma a palavra e diz, e eis que nós deixamos tudo. Quem é esse nós aqui? É o mesmo que Jesus olhou no verso 26 e o verso 25 revela com clareza. São os seus discípulos. Aqui não está dizendo que Judas não estava ou que Mateus não estava, está trabalhando os 12 como um conjunto, um coletivo completo que deixaram tudo para seguir Jesus e eles agora estão perguntando o que nós vamos receber. Aí Jesus vai e diz que eles que seguiam, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de glória, eles também se assentariam sobre 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Perceba que Jesus tinha em mente um trono para Judas, um governo para Judas, Jesus tinha em mente um galardão para Judas e isso tudo considerando tudo que Judas tinha feito até ali. Aí você vai dizer, Jesus não previu antecipadamente que Judas iria traí-lo? Não é que Jesus não previu, não é que Jesus não conseguiu antecipar o futuro. É exatamente porque Jesus, digamos assim, sabia que a profecia do traidor haveria de cair sobre um dos seus amigos, mas não estava sobre Judas. E até o momento eles se mostravam em condição harmônica com a palavra da salvação e estavam salvos mesmo. Então observe isso, que nem o próprio Jesus contava com uma traição exatamente na figura de Judas. Os planos de Jesus eram bons. Senhores, é exatamente aqui que mora o argumento-chave. Porque se Judas fosse o predestinado, o que haveria de acontecer? Judas com certeza seria falado naquele momento sobre o seu futuro. Como Jesus disse de Pedro, por exemplo. Pedro falou, te seguirei onde quer que tu fores. E o que Jesus disse? Ele antecipou. Pedro, na verdade, não cantará o galo 3 vezes antes que tu me negues. Mas Jesus não fez isso com Judas. Por quê? Porque Judas não era o predestinado. Conheça aí os nossos cursos. Curso de Teologia Básico, Médio, Apologética, Pós-Cativeiro, Batalha Espiritual, Escatologia. Nós estamos com uma promoção muito boa e ainda com outros livros. Entre em contato, nos siga nas redes sociais e que Deus abençoe sua vida. Lerri Traot.